Esses dias eu tava passando por alguns conflitos internos e pensei quanto que o esporte consegue nos ajudar com as questões do dia a dia, com as coisas que dão errado na nossa vida, né? O Mike Tyson ele tem uma frase que fala assim que todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca. E eu sou uma pessoa extremamente metódica, né? Eu sou muito organizada, eu gosto de planejar tudo bonitinho, né? Então, esses dias eu fui treinar e eu já tava, acho que no quinto rola, fui rolar com a minha parceira de treino. E na minha cabeça foi, eu vou dar uma queda, vou puxar a perna dela, vou dar uma queda com a outra perna, vou montar e vou dar um armlock. E o que que aconteceu? Deu tudo errado. Eu consegui dar a queda, só que eu não protegi minha cabeça. E na hora que ela caiu, que a gente caiu, ela levou a minha cabeça junto. Ela prendeu a minha cabeça. Ela prendeu a minha cabeça num triângulo. E pra ajudar, ela prendeu meu braço também. Eu sou destra, ela prendeu meu braço direito. E ela prendeu a minha cabeça no triângulo. E eu pensei, fudeu, eu não consigo sair daqui. E na hora, eu fiquei com raiva de mim, porque eu falei, caralho, não deu certo o que eu tinha planejado, né? E aí, pra ajudar, o mestre tava falando pra ela como que ela ia me, me finalizar. E como que ela tinha que apertar pra me finalizar, né? E aí, eu pensei, como que eu vou sair daqui, né? E aí eu comecei a ficar calmo, né? E é muito difícil ter calma nos momentos em que a vida tá nos apertando, né? Que tá doendo e que tá machucando, né? Ela tava segurando meu braço bom, ela tava pressionando o meu pescoço, eu tava ficando sem ar. Eu ainda não tinha sido finalizado, mas a minha vontade era de bater, porque tava me gerando um incômodo muito grande. E aí eu pensei, o que que eu posso fazer aqui? Eu falei, bom, eu não sei como eu vou sair daqui, porque eu faço jiu-jitsu há mais ou menos uns 2 meses, então eu não tenho muito repertório, né? Eu não tenho muita técnica, eu não sei ainda como sair de algumas situações. E a vida é exatamente isso. A gente planeja algo, a vida muda tudo e a gente não consegue sair de uma situação porque não tem repertório, porque não é familiar, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade em relacionamentos, tanto familiares como amorosos, talvez uma pessoa que tem medo do abandono e não consegue impor limite para as outras pessoas, né? Que ela acaba permitindo que os outros abusem emocionalmente dela. Naquele momento que ela vai colocar um limite, ela não tem repertório, ela não sabe como colocar. É óbvio, não vai sair perfeito. Por quê? Porque ela nunca fez aquilo na vida, ou se fez, fez poucas vezes. E as vezes que fez, não saiu da forma com que ela gostaria. Por quê? Porque o outro não reage da forma com que eu imagino na minha cabeça. A minha parceira de treino não caiu como eu imaginei na minha cabeça que ela ia cair, né? Então, assim, quando eu começo a impor limite para os outros, ou aprender algo novo que eu nunca aprendi, então, assim, vai ter uma dificuldade, vai sair errado, né? Quando eu tô aprendendo a falar não para as pessoas, não vai sair de uma forma tão bacana, ou o outro não vai reagir da forma com que eu imaginei, o outro talvez não tenha a paciência, a amorosidade que eu esperava que ele teria quando eu colocasse um limite, quando eu falasse um não. E aí vem vários sentimentos, né? O medo de ser rejeitada, o medo de ser abandonada, o medo de não ser aceita, ou muitas vezes, quando a gente está aprendendo algo novo, o medo de ser humilhado, o medo de se sentir burra, e aqueles pensamentos de que, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso, né? E na verdade é que não é que a gente não vai conseguir fazer, é só falta de repertório. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, né? Então, assim, naquele momento eu pensei, o que que eu vou fazer aqui, né? Vou ficar calma, falei, vou tentar girar meu braço. E o meu braço esquerdo não é o meu braço bom, não tenho tanta força, mas pelo menos eu tava tentando segurar a perna dela pra não me sufocar, né? E muitas vezes a gente vai fazer algumas coisas e não vai ter aprovação externa, né? Quase nunca tem, né? E a gente não tem que fazer também esperando essa aprovação, né? Então, naquele momento que o mestre estava colaborando com ela, ajudando ela, porque ela vai competir também, nós duas vamos competir, e
tava mostrando para ela o que ela tinha que fazer, eu tive que me virar ali. E não porque o mundo tá contra mim ou que as pessoas não gostam de mim, mas é porque naquele momento eu tinha que fazer algo sozinha, né? E várias vezes da nossa vida nós temos que fazer as coisas sozinhos, né? Não vamos ter plateia, outras pessoas colaborando com a gente, né? E naquele momento, assim, eu consegui tirar a cabeça, eu consegui tirar o braço, não sei como. Eu consegui levantar, eu consegui sair dali. E a vida é exatamente isso, né? Vai apertar, vai doer, mas a gente vai conseguir sair dali, né? Se a gente tiver calma, se a gente tiver paciência, se a gente tiver gentileza com a gente mesmo, né? Se tratar com amorosidade, né? E muitas vezes ver que aqueles conflitos que a gente está passando, às vezes não vai vencer, né? Tanto que não rola, ninguém finalizou ninguém porque o tempo acabou. Mas às vezes é você apanhar menos, né? Então eu vou treinar muitas vezes com os faixa marrom e, cara, eu sou finalizada toda hora e às vezes dá vontade de chorar. Às vezes eu me sinto incompetente pra caramba. Mas tem dia que eu falo, porra, o cara me finalizou ontem 10 vezes. Hoje ele finalizou só 9. Então o meu venci, né? Então, poxa, tô querendo ser uma mãe melhor e não tô conseguindo parar de gritar com meu filho, mas ontem eu gritei 5 vezes, hoje eu gritei 4, então eu tô melhorando. Então, a gente precisa ver essa evolução até quando as coisas não estão dando certo, né? Porque só da gente conseguir repetir um pouco menos alguns padrões destrutivos já é uma evolução, já é algo bacana, né? Então, assim, a vida não vai ser um mar de rosas e exatamente aquilo que eu planejei, a vida vai vir me dar um soco na boca, eu vou precisar lidar com isso, né? Então, muitas vezes eu quero ser mais paciente, e aí eu vou pegar um ônibus e a pessoa que estava na fila do ônibus comigo 1 hora, ela resolve pegar o bilhete único na hora que tá na catraca, com aquela bolsa gigantesca. E aquele dia que eu falei, nossa, eu vou ter mais paciência, é o dia que mais ações me testam para aquilo, né? No dia que eu falo, eu quero ficar um pouco mais quieta para pensar nos meus sentimentos, na minha vida, eu encontro aquela pessoa que quando eu tô com fone de ouvido não cala a porra da boca. E aí, o meu impulso muitas vezes é de um padrão de comportamento que eu tenho de ser ríspida, mas se eu tô melhorando, então assim, cara, como aquilo me provoca, como aquilo me confronta, né? Como aquilo é um triângulo no meu pescoço e outra parte segurando meu braço para eu não conseguir sair, né? Mas assim, a minha vontade é não tentar mais dar nenhuma queda porque eu não quero errar. É óbvio, mas se eu não testar, se eu não treinar, eu não vou ficar boa. Não vou, eu não vou aprender a proteger minha cabeça se eu não me colocar no papel de vulnerabilidade, né? De aprendizado, de, cara, tudo bem eu errar, tudo bem eu me senti mal porque eu não consegui da primeira, mas eu vou tentar e vou conseguir. E a vida é exatamente isso, né? Se eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu vou ter que lidar com conflitos, com situações que são desafiadoras, né? Com situações que muitas vezes eu planejei a minha rotina no dia, tá ali calculado bonitinho, só que eu fui no mercado comprar um pão, tem uma fila enorme e as pessoas da frente estão querendo comprar pão do mercado inteiro, né? De que eu queria um pão, tinha 20, uma pessoa levou os 20 e eu vou ter que esperar mais meia hora para sair pão, né? Então, eu vou gritar com a pessoa que levou os 20 pães, vou gritar com a pessoa do mercado, ou vou sair satisfeito, ou eu vou pensar o que eu posso comprar aqui. Posso comprar um pão de queijo, eu posso comprar outro pão, ou eu posso ir em outro mercado, né? Então, a vida é exatamente isso, é lidar com esses conflitos de uma forma em que a gente não que a gente vai mudar as outras pessoas, porque isso é impossível, mas que eu vou reagir de outra forma em relação à situação, né? Então, se a pessoa que pega a porcaria do bilhete único na catraca me irrita, ela não vai mudar. Porque eu já saio da minha casa com o bilhete na mão. Essa sou eu. O outro vai fazer diferente, né? Então, assim, eu vou esperar que a outra pessoa mude? Não vai mudar. Então, é muito importante também a gente mudar de ambiente e lidar com pessoas, estar com pessoas, amigos,
que tem aquilo que a gente gostaria de ter, né? Então, se na minha casa eu não aprendi a não ser reativa, a escutar com mais paciência, eu vou ter amigos e vou estar com pessoas em que eu vejo que isso é possível. Ou no esporte, principalmente, né? Que você entra lá e você é finalizado, você vai treinar jiu-jitsu, é finalizado com um juvenil, uma criança que tem 12, 12 anos, que tem a pó de 3 pulmão, né? Então, assim, a maioria das coisas que a gente vai planejar vai sair errado, não vai sair da forma que a gente planejou. Eu, principalmente, eu achava que eu ia gravar esse vídeo em 2 minutos. Agora nem sei quantos minutos já tem esse vídeo. Eu gostaria de ser mais resumida, gostaria. Ainda não consigo ser. Mas se eu parar, eu não vou conseguir, né? Então, assim, é até a humildade de errar e de saber que a gente pode ter calma para lidar com uma situação difícil e que por mais que talvez não saia da forma com que a gente planejou, a gente está em constante evolução, né? E cada vez que a gente faz mais e mais e mais, a gente vai evoluindo e vai melhorando. E a importância de ser gentil, né? De que aquilo que eu tô começando a fazer agora eu nunca fiz. Então é óbvio que eu não vou ser boa, é óbvio que eu vou ter dificuldade, né? Então, de se tratar bem, né? De não se cobrar tanto.